Meu maior aprendizado nesses anos todos estudando sobre técnicas de manifestação, sobre energia, trabalhando com as terapias energéticas e observando a minha vida, a vida das minhas clientes e aplicando tudo isso na prática, foi uma compreensão muito simples, mas ao mesmo tempo difícil de sustentar, que é: não adianta intenção sem alinhamento. O que é que isso significa? Que a gente precisa alinhar a nossa intenção com a nossa ação. A gente precisa alinhar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. O universo, ele não está te punindo, ele só está devolvendo exatamente o que você está sentindo, o que você está sustentando e o que você está vivendo. Como que é isso na prática? Não adianta nada você falar que quer um relacionamento amoroso, estável, saudável, se na vida prática você está aceitando migalha. Ou mesmo que você já esteja numa relação, mas você estagnou, você parou no tempo, você não busca nada para se desenvolver emocionalmente, para aprender a dialogar, para aprender a colocar seus limites. E aí você se esconde naquele discurso de: eu sempre fui assim, a pessoa me conheceu assim. Você fala que quer prosperidade, abundância, mas a cada conta que você paga, você sente um aperto no peito. Gente, eu sei o tanto que é difícil pensar positivo, vibrar alto sem R$1 na conta. Tudo que eu trago aqui no canal para vocês não são meras teorias. É tudo o que eu vivi na minha vida, são as técnicas que eu estudei, que eu apliquei, que funcionou, que funciona para mim. Eu venho aqui e compartilho com vocês. É a minha forma de contribuição. E da mesma forma que me ajudou, eu espero que ajude vocês. E não adianta você só pegar essa teoria e ficar com ela na sua mente, não. Tudo tem que ser aplicado para você ter um resultado na sua vida real. O que acontece é o seguinte: você acha que você tá mal porque tá faltando dinheiro, porque tá faltando amor, porque tá faltando saúde, mas o caminho ele é inverso. Você tá sem dinheiro, sem amor e sem saúde exatamente por tudo aquilo que você tá sustentando internamente. Você só atrai o amor que você tanto sonha quando você se dá esse amor. Você só recebe o dinheiro e é valorizada pelo seu trabalho quando você se sente merecedora disso e quando você sente que esse dinheiro, que essa abundância está aí disponível para você. É o que eu falo em quase todos os meus vídeos. Primeiro você precisa ser para depois você ter. O resultado ele só vem depois da intenção e depois da ação. O que você colhe hoje é o resultado de padrões, de pensamentos, sentimentos e comportamentos que você foi alimentando ao longo de muitos anos, muitas vidas, sei lá. E o que você vai colher daqui a um tempo no seu futuro próximo ou a longo prazo, é o que você planta e sustenta hoje. E eu sei que é difícil esse delay que dá entre a gente ter certeza do que a gente quer, o caminho que você está traçando e a coisa realmente se concretizar, se materializar. Mas é esse delay que dita o seu poder de cocriação. Nessa brecha de tempo entre a sua intenção com o resultado, você tem que se sustentar aí. E eu vou falar uma coisa aqui muito importante. As nossas palavras, gente, elas abençoam. Elas são como mini mantras. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E aí é preciso você observar com honestidade como que você está falando do dinheiro, como que você está falando das relações. Você tem aquele discurso: homem não presta, homem não muda, ou o dinheiro é sempre pouco, sempre falta. E como que estão as suas ações? Você vive se sobrecarregando e depois pedindo para o universo, para Deus, mais saúde? Você sonha em conquistar mais coisas, mas sente uma inveja danada de quem conquista primeiro que você? Se você sente inveja, isso é um sinal muito forte de que você não acredita na abundância do universo. Você acredita que se o outro tem, vai faltar para você. Isso é uma grande crença de escassez, que eu acho que as crenças de escassez foram os meus piores desafios nessa vida, porque eu tenho que romper o pontapé muitas crenças de escassez que eu cresci com elas
e eu vi que me atrapalhou demais na minha vida profissional. Eu falava que eu queria o dinheiro, eu falava que eu queria ser bem remunerada, mas nas minhas ações, nos meus pensamentos e sentimentos eu sentia outra coisa. A cada dinheiro que eu recebia, ao invés de eu me sentir bem com aquilo e comemorar aquilo, eu sempre pensava, meu Deus, não vai dar para pagar as contas. E aí o que acontecia? Realmente não dava, porque era o que eu estava vibrando. A gente tem que entender o seguinte: nós somos os criadores da nossa própria realidade. Eu sei que nós estamos cansados de ouvir isso. Todo mundo que está aqui provavelmente já ouviu isso, mas isso é real. Nós somos criadores da nossa própria realidade. Mas para a gente criar a vida dos nossos sonhos, a gente precisa alinhar intenção com emoção, com ação e com as nossas palavras também. Se você fala coisas boas, mas por dentro você sente o oposto, isso gera um ruído na sua cocriação. Dá para entender? Não adianta falar da boca para fora, não é essa a comunicação do universo. O universo, ele entende vibração. E é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. A maioria das pessoas estagna no mesmo lugar porque elas querem resultados imediatos, elas querem técnicas milagrosas e não persistem em nada. E outro ponto, a maioria das pessoas estagnam. Ai meu Deus, minha mãe que é professora vai assistir esse vídeo e vai me corrigir. E a maioria das pessoas estagna no mesmo lugar porque elas acham que compreender as coisas de forma mental é o suficiente e não é. Vou dar um exemplo simples aqui. Imagina que você aprendeu uma receita nova de pão. E aí você anotou a receita bonitinha ali do pão. Mas aí você não saiu para comprar os ingredientes, você não amassou o pão, você não deixou a massa descansar, você não assou. Você vai ter o pão? Não vai ter o pão. É a mesma coisa com a nossa cocriação. Se você leu o livro, assistiu 1000 vídeos e a técnica, né, você compreendeu a técnica direitinho, tá tudo na sua mente. Mentalmente você já tem consciência de tudo. Mas você não pratica, não coloca em prática, o pão ele não vai ficar pronto nunca. Ou seja, a sua manifestação ela não vai chegar nunca até você. A maioria das pessoas estagna porque começa uma técnica e faz 1, 2, 3 dias e desiste. A cocriação consciente também exige disciplina. Não adianta você pegar uma técnica e deixar ela só na sua mente ou tentar 1, 2, 3 dias e desistir. Eu vi isso muito nitidamente na minha vida, porque eu tinha mania de ler todos os livros, todas as técnicas de manifestação, mas dava aí uma semana eu já estava desanimando, já estava abandonando as técnicas. E essa cocriação consciente depois fica natural, tá? Mas no início é importante você pegar aquelas técnicas que você mais se identifica, né? Lei da atração, tem várias técnicas de manifestações, inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu ensino uma técnica que eu gosto muito. E eu vi que na minha vida as coisas só começaram a mudar quando eu comecei a ter disciplina de realmente aplicar aquilo na minha vida de forma prática, no dia a dia. A vida dos seus sonhos, ela exige de você disciplina. A sua nova vida exige de você sustentar um novo padrão, a você criar uma nova identidade. Mesmo quando as coisas não estão confortáveis, mesmo quando ainda você não vê a coisa se manifestando, né? Você pensa prosperidade e sua conta bancária ainda não reflete isso, mas você mantém. Quando você duvida, você também gera ruído. E pensa aqui comigo, o mental ele é muito importante nesse processo, ele é fundamental nesse processo. A nossa mente dá a forma, mas o que dá a força para atrair são as nossas emoções. Por isso que eu falei da importância desse alinhamento entre intenção, ação e emoção. O que cria um campo eletromagnético que vai fazer atrair essa vida que você tanto sonha são as suas emoções. Então, se você quer realmente mudar a sua vida, você precisa olhar com verdade, com honestidade, como é que você está vivendo, como é que você está se sentindo e se suas ações estão realmente alinhadas com essa vida que você tanto deseja. Porque o universo, ele não responde ao que você deseja e sonha, ele responde ao que você sustenta. E quando intenção, emoção e ação se alinham, a sua realidade não tem outra opção a não ser começar a mudar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma.
Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, envie para alguém que você acha que vai gostar. Se você sente que precisa de um acompanhamento mais de perto e mais profundo, eu trabalho com terapias energéticas, eu deixo as informações todas aqui na descrição do vídeo. É isso, minha gente. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.